Olá, eu sou Cláudia Biguete e essa é a nossa última aula do tópico apoptose. Então nós vamos discutir as diferenças entre a apoptose, a autofagia, a necrose e a netose. Bom, a apoptose é o principal tipo de morte celular programada. Nós temos ainda um segundo tipo de morte celular programada, que é a autofagia. A autofagia consiste basicamente no mecanismo de sobrevivência da célula, onde, numa situação em que há falta de nutrientes, a célula começa a digerir o seu próprio citoplasma, bem como as suas organelas. Se o problema persiste, a célula autofágica também acaba entrando em apoptose em algumas situações. Já a necrose é sempre um processo patológico, em que há uma injúria aguda e nós teremos a morte de várias células ao mesmo tempo, ao contrário da apoptose, em que nós temos a morte de uma ou outra célula, ou de pequenos números isolados de célula. Bem, na necrose, como nós sempre teremos uma injúria, nós teremos diferentes padrões morfológicos, como por exemplo a necrose caseosa, a necrose por coagulação, a necrose gordurosa, a necrose por liquefação e a necrose fibrinoide. Entretanto, todos esses tipos de necrose consistem de um mesmo processo patológico, em que há uma lesão que passa de lesão reversível para uma lesão irreversível, culminando na necrose da célula. E ainda nós temos um terceiro tipo, recentemente descoberto, de morte celular, que na verdade é a morte do neutrófilo, que é tido como uma necrose, mas é especial. Uma vez que o neutrófilo, quando encontra-se num processo infeccioso e inflamatório, após fagocitar e digerir os micro-organismos, morre e extravasa o seu conteúdo para o meio extracelular. Entretanto, esse conteúdo que o neutrófilo extravasa também tem a função de capturar e inativar alguns micro-organismos, e por isso são chamados de NETs. Então, a morte do neutrófilo, especificamente, é chamada de netose. Mas aqui, agora no nosso próximo slide, nós vamos fazer a comparação entre esses dois principais tipos de morte celular, que é a apoptose e a necrose. Então, na necrose, nós sempre teremos uma patologia. A célula, como nós vemos na imagem, fica tumefeita, ela começa a edemaciar, o núcleo a membrana nuclear entra em cariólise, ou seja, ela vai se fragmentando, o núcleo vai se fragmentando também, bem como todas as organelas do citoplasma. E as membranas que envolvem essas organelas também se fragmentam, diferente da apoptose em que as membranas permanecem intactas. A célula necrótica vai ficando tumefeita, formam essas bolhas da membrana e chega um momento que a membrana se rompe, extravasando todo o conteúdo da célula para o meio extracelular. Por isso que a necrose é chamada de morte celular barulhenta, porque o extravasamento desse conteúdo para o meio extracelular gera necessariamente um processo inflamatório. Ao contrário, a apoptose não vai gerar um processo inflamatório. A célula começa a se desprender da matriz extracelular, num processo de apoptose, ela vai encolhendo, perdendo o volume do seu citoplasma, as organelas vão ficando mais compactas e o núcleo se fragmenta em porções características, denominadas de nucleossomas, o que nós não observamos na necrose. Então, resumindo, as características principais entre necrose e apoptose, vamos ver no quadro. O tamanho celular na necrose aumenta, enquanto na apoptose reduz. O núcleo na necrose fica picnótico, depois entra em cariorrexe e, posteriormente, em cariólise, ou seja, o núcleo se fragmenta em muitos pedacinhos, enquanto na apoptose nós temos uma fragmentação em grandes tamanhos, chamados de nucleossomas, que são aproximadamente 180 pares de bases. Bom, na membrana plasmática, na necrose, ocorre um rompimento, extravasando o conteúdo para o meio extracelular, enquanto na apoptose a membrana plasmática permanece intacta, apenas muda a organização dos fosfolipídios. Na necrose, os conteúdos celulares sofrem digestão enzimática, enquanto na apoptose eles também
permanecem intactos e são liberados nos corpos apoptóticos, que são fragmentos da célula. A inflamação adjacente é frequente na necrose e já na apoptose não ocorre nenhum processo inflamatório, por isso ela é tida como uma morte silenciosa. E a necrose nunca é fisiológica, sempre é decorrente de uma injúria, enquanto a apoptose pode ser patológica, mas na verdade ela é um processo na maior parte das vezes fisiológico, é um fenômeno normal do nosso organismo. Bem, aqui termina a nossa série de aulas sobre apoptose. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Eu espero você nas nossas próximas aulas. Até lá!